Fala, povo de Deus. Olá a todos. Vamos a mais um episódio do nosso devocional. Essa manhã nós vamos dar continuidade ao nosso devocional Perigosamente Influente. E hoje iremos falar sobre desenvolvendo o discernimento. O texto que eu vou ler está em Mateus, capítulo 15, verso 17, na tradução da NVI, que diz assim: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Agora imagine uma situação que eu sei que é corriqueira a todos nós, quando éramos crianças. Eu passei muito por isso. A sua mãe vai ao trabalho e diz: você tem que fazer isso na casa, arrume tudo e cuide do seu irmão. Eu, como irmão mais velho, passei muito por isso. E o dia se passou e eu não fazia nada. Eu simplesmente aguardava as últimas horas do dia para fazer alguma coisa, e volta e meia minha mãe chegava um pouco mais cedo, me pegava no flagra. E mesmo assim eu não compreendia a necessidade que eu tinha de ser obediente e de discernir os seus comandos e suas ordens. Muitas vezes nós somos assim. Nós não estamos discernindo a influência que está vindo sobre nós, nem estamos percebendo o que está acontecendo. Por isso é importante, nesse tempo de internet, de redes sociais, nós termos a percepção e fazermos algumas perguntas que são bem simples, mas que elas vão nos levar a pensar um pouco sobre as influências que estão vindo sobre nós. Então vamos fazer 3 perguntas para aprendermos a desenvolver o nosso discernimento. A primeira pergunta fazemos a Deus. E nós temos que perguntar a Deus se de fato essa será uma boa ou uma má influência. Claro, quando eu falo perguntar a Deus, eu me refiro a uma vida de relacionamento com o Senhor, onde você tem uma vida de oração contínua, onde o seu coração é sensível e maleável e está pronto a ouvir a voz de Deus. Eu creio que se você perguntar para Deus, Ele vai te ensinar. A Bíblia lá em Tiago nos deixa claro que se nós tivermos falta de sabedoria, devemos pedir a Ele e Ele certamente nos dará. A segunda grande pergunta, nós temos que elaborar, não somente uma pergunta, mas o entendimento que nós temos que ter é que nós temos que, a partir dessa resposta de Deus, da pergunta a qual nós fizemos a Ele, elaborarmos uma opinião. Espera aí, se Deus me deu direção, que isso não é legal, que isso não está produzindo, eu tenho que ter uma opinião clara e me posicionar acerca disso. Não, isso está me levando a um lugar ruim. Essa influência está me levando a pensar coisas que eu não deveria pensar. Esse tipo de conteúdo que eu estou visualizando nas minhas redes sociais, eles não são condizentes com aquilo que eu quero como vida, com aquilo que eu quero viver e com quem eu quero ser. E o terceiro e último ponto é, nós temos que desenvolver e escolher agir a partir daquilo que Deus falou e da nossa opinião formada. Meu irmão, essa é a realidade. Você não vai poder culpar o diabo, não vai poder culpar as pessoas, nem culpar muito menos as redes sociais, dizer que é a internet que é assim e não tem o que fazer. Você é responsável por suas decisões. Você precisa compreender isso, precisa, a partir da direção divina, a partir de uma concepção própria sobre as coisas, escolher o que você vai fazer da sua vida e assim viver conforme a sua fé e conforme as suas convicções. E o desafio dessa lição, desse devocional, é que você faça uma lista de pessoas que são confiáveis, de influências confiáveis, de pessoas que podem te orientar quando você necessitar ter ajuda, ter um discernimento muito mais apurado. Porque as pessoas certas te levarão ao lugar certo. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus.